Eu sou a Paula Belízia, eu tenho uma história de 10 anos já anteriormente na Microsoft. Em determinado momento na minha carreira, eu decidi sair da empresa e arejar e olhar um pouco, ter um olhar mais diverso da indústria de tecnologia. Saí, fui para o Facebook, passei um pouco menos de 1 ano no Facebook, aprendi bastante sobre cultura organizacional, incluindo diversidade. Vou contar um pouco dessa história do meu aprendizado pessoal nesse momento. E, menos de 1 ano depois, eu tomei coragem e assumi um outro desafio como Country Manager da Apple no Brasil por 2 anos e decidi voltar à Microsoft. E a história que eu vou contar para vocês da empresa, o que está acontecendo com a empresa, tem muito a ver com essa questão da causa, da diversidade e também da transformação que está acontecendo do ponto de vista cultural na empresa. Agora, a minha história, vou dividir a minha fala para vocês aqui em 3 partes. Primeiro, é contar um pouco da minha história em relação à diversidade. Então, eu não sou brasileira, eu sou angolana. E na primeira entrevista de emprego que eu fiz, uma das primeiras entrevistas, lendo o meu currículo, acho que a pessoa que ia me contratar, viu que eu era angolana, e eu estava sentada na porta da sala dele, e essa pessoa passava para lá e para cá, gente, eu sentada lá, a pessoa assim, olha, passando e falando com a secretária, mas cadê essa menina que não aparece? E eu, 20 e poucos anos, e ele passando lá. E aí eu falei, bom, está na hora de eu falar quem sou eu. E eu falei, não, eu sou a Paula. Ele falou, meu Deus do céu, eu estava esperando aqui uma africana. Então, sou africana, sou angolana, filha de pais portugueses, refugiados, e com uma história, um background muito diverso do ponto de vista cultural, que por falar nisso, está bastante em voga hoje. Mas essa história de vida já me deixou muito próxima da questão de perspectivas diferentes. Né? Essa é uma parte da história. A outra parte da história é que eu sou formada em tecnologia da informação, eu sou formada na área técnica, onde existem pouquíssimas mulheres. Na minha formação, na época em que eu fiz FATEC, comecei uma carreira fazendo FATEC, era uma turma de mais ou menos 40 alunos, agora não me recordo bem, mas dos quais 5 mulheres. Meu primeiro estágio, COSIPA, usina. Vocês podem imaginar o que era pegar o trem com os usineiros? Então, muito diverso. Então, a perspectiva da diversidade sempre esteve presente. Nunca sofri nenhum tipo de constrangimento, absolutamente, mas sempre tinha aquela questão do olhar diverso. Quando eu assumi a Microsoft, voltei para a Microsoft em 2015, olhando as mudanças que estavam acontecendo na cultura da companhia, eu assumi pessoalmente, eu falei, bom, agora, vendo a cultura da companhia ter incluída como pauta principal da cultura diversidade e inclusão, eu assumi para mim mesmo o compromisso de atuar nessa área, não só na questão de gênero, mas numa questão mais abrangente, que envolve gênero, claro, porque eu acho que as mulheres têm aí uma diversidade importante a ser trabalhada, mas também em relação a, como o Fábio colocou, a diversidade do ponto de vista de representatividade da sociedade. Então, a gente olha para dentro das organizações, e o Brasil é um dos países mais diversos do planeta. Nós somos 51% de mulheres, isso acontece no mundo inteiro, 53% de pessoas que se autoclassificam como afrodescendentes, vamos dizer assim, 26% de pessoas com algum tipo de deficiência física, as mais diversas formas de constituição familiar. E, quando a gente olha para as empresas, essa representação social, que é diferencial competitivo, não está representada. E é uma questão de negócio, como bem colocou aqui antes o Marcelo, é uma questão de negócio, porque diversidade, já foi comentado aqui, diversidade gera inovação. Uma empresa que vive de inovação, não ter a sociedade representada, como é que eu vou servir os meus consumidores e os meus clientes das mais diversas maneiras? Pois bem, essa é minha relação com diversidade. E o que está acontecendo na Microsoft? Nos últimos 2 anos e meio, existe uma transformação gigantesca do ponto de vista de modelo de negócio. Vocês devem conhecer a Microsoft de algum momento, ou todos aqui, de alguma forma, se relacionam com a empresa, mas é uma empresa conhecida aí pelo Windows, pelo Office, e que está passando por uma mudança de negócio gigantesca, que sai de uma visão de produto para passar a ser uma empresa de serviços. Como vocês já devem ter ouvido essa frase antes, ninguém muda a estratégia de uma empresa sem mudar a cultura. Tem aquela frase, né?
strategy eats the culture for lunch, alguma coisa assim, mas, fundamentalmente, para você transformar a estratégia, para atingir a estratégia, mudando o modelo de negócio, é preciso mudar a cultura. A base da nossa cultura, o que a gente quer almejar, é essa cultura cuja diversidade é pauta central, como eu falei. Uma das coisas que o nosso CEO, que, por falar nisso, é um indiano, assim também como o CEO da Google, uma das coisas que a gente discute e vem do Satya Nadella é que, primeiro, inovação não tem mais nacionalidade. Isso é uma perspectiva de diversidade. No passado, as grandes empresas de tecnologia pensavam em inovação, basicamente, geolocalizadas em alguma parte do planeta. Hoje, isso acabou. Inovação acontece em todos os cantos do planeta. A capacidade de aprender ela é central numa empresa que pensa em inovação também. Uma das coisas que a gente discute dentro da companhia hoje é o growth mindset. Eu não sei quem de vocês conhece esse conceito, mas é um conceito cunhado por uma professora de Stanford, o nome dela é Carol Dweck, onde ela fala basicamente que a gente tem dois tipos de mentalidades. Uma mentalidade fixa, que diz que sabe tudo, ou seja, cuja capacidade e entendimento de que é possível mudar e aprender tudo é zero. E a outra, uma mentalidade completamente aberta e que pensa que pode aprender tudo e tudo é possível mudar com essa capacidade de exercitar o pensamento de mudança. Sendo essa a base da nossa cultura e diversidade sendo central, o que a gente tem feito no Brasil e compartilho com vocês experiências, porque não tem nada resolvido. Né? Como já bem colocado aqui anteriormente, é uma jornada. Mas a gente decidiu, a gente se propôs a aprender. Então, há algum tempo atrás, também celebrando o mês da diversidade, em março, nós trouxemos um treinamento para o Brasil, que a gente chama internamente na Microsoft Dialogue Across Differences. E esse treinamento foi pensado para o Brasil. A gente acha que era a terceira geografia a apostar nesse treinamento. E eles enviam atores que entendem, que vêm entender a perspectiva de diversidade nas mais diversas formas no país. Então, vieram esses atores demonstrar para a gente situações que, no dia a dia, a gente já não vê mais. A gente, pessoalmente, já não percebe como a gente não é sensível à diversidade. A diversidade integrando uma pessoa que está trabalhando remotamente, que a gente não para ouvir. A diversidade de uma pessoa negra que é ignorada por algum motivo e que já existe o unconscious bias que o Fábio mencionou, ou porque uma mulher fala baixo, ou porque fala pouco, ou porque uma pessoa de uma idade mais avançada pensa diferente e não é incluída e não é levada em consideração. E, gente, a experiência, para mim, aquilo foi um divisor de águas e o feedback que a gente teve dos nossos funcionários foi o melhor possível. Por quê? Porque a gente ouviu coisas do tipo, um dos nossos estagiários, inclusive de RH, um menino negro, falou assim, vocês não sabem o que é ser negro. Porque ser negro é não ter pai branco. Percebe a frase que ele falou no meio do time? Ser negro é não ter pai branco. A nossa conclusão aquele dia foi, you don't know what you don't know. E aí a gente fala, não, eu entendo você não entende o que é estar na perspectiva de cada um. E isso abriu uma possibilidade de diálogo fantástico para a gente dentro da empresa. E a gente tem feito outras coisas do tipo, a gente criou um manifesto onde a gente coloca a questão da diversidade e inclusão nos termos das pessoas. E a gente criou um comitê de diversidade também, muito parecido com o que foi colocado aqui da Coca-Cola. Nós não tratamos só gênero. E aí, eu, sendo uma CEO mulher, eu também preciso contar uma experiência para vocês que parece que você advoga em causa própria. E isso é uma armadilha. Certo? Então, eu estou vendo que vocês estão concordando comigo. Então, os meninos falavam assim, agora vai ser tudo mulher nesse negócio, não vai dar certo, tanto que só vai... E a gente implementou políticas muito claras e a gente fala com muito pragmatismo sobre diversidade. Por exemplo, a gente quer, sim, a gente tem a visão dos 50-50. E aí, o pessoal falou, bom, então isso aqui é um sistema de cota. Eu falei, não é um sistema de cota. Conversando com o time de liderança, a gente decidiu bastante inclusivamente, a gente decidiu o seguinte, é mandatório incluir mulheres no processo de toda a contratação de qualquer posição, inclusive técnicas. Porque o que a gente escuta das áreas técnicas não tem mulher. Tem.
Só que elas podem decidir trabalhar na Microsoft ou no Google. Eu quero que elas venham para a Microsoft. Tem. E a gente vai ter que forçar o processo de hiring, de contratação. No final, o melhor candidato, com a total meritocracia, tem que ser contratado. Não importa se é homem ou mulher. Mas o processo não está colocado de uma forma a dar oportunidade igual para os dois candidatos. Então, isso é uma coisa que a gente implementou. E, conclusão, isso aumenta o prazo de contratação, sim, mas é o que a gente vai bancar, porque a gente quer que o resultado, seja de curto prazo ou de longo prazo, aconteça com esse compromisso de diversidade. Então, é um aprendizado, é uma jornada. Eu preciso me encaminhar aqui para o final. O que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês? A primeira tem a ver com growth mindset. Então, a gente não sabe tudo dentro da Microsoft sobre como lidar com diversidade. Diversidade não é uma opção. Opção é como você faz a inclusão da diversidade. Então, a gente está se propondo a realmente abrir a cabeça. Eu tenho mentorias reversas, eu tenho mentorias hoje de millennials. Então, a gente sempre fala, né, eu que sou mais senior, mais experiente, vou fazer a mentoria para o pessoal no começo de carreira. A gente está tentando quebrar os paradigmas. Hoje eu tenho 2 mentoras de início de carreira, 2 anos de experiência profissional, e vocês não sabem o quanto elas me chacoalham. Né? Outro dia, uma delas, eu sempre conto essa história, a Kátia está aqui, elas falaram assim para mim, Paula, como assim a gente ainda tem uma newsletter aqui dentro? Ninguém lê essa newsletter. Aí eu fiz assim, ó. Enfim, estamos mudando tudo, tem um piloto de um aplicativo mobile, tudo vídeos, etc., etc. Porque é isso, né? 50% já, 50 não, mas a gente tem 50% já são millennials, né? Então, esse tipo de coisa que o growth mindset, junto com a visão da diversidade, tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. E a segunda coisa é celebrar a diversidade e não só ter a visão da diversidade é muito importante. Então, esses grupos, eu participo pessoalmente deles, faço questão de estar presente em alguns hackathons que a gente faz. Então, a gente tem os times têm desenvolvido aplicativos para tratar da violência contra a mulher, junto com o Catraca Livre, para tratar da questão da homofobia, né, junto também ao Catraca Livre. E isso é natural e uma atitude empreendedora dentro da Microsoft, que é realmente de se posicionar no mercado com relação à diversidade, não só em relação ao nosso quadro de funcionários. E vou finalizar com uma história. Outro dia eu estava com uma repórter falando sobre diversidade, e essa história é fantástica, né? Ela, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz chegando de volta na Microsoft, e eu falei, olha, você tem cota? Ela perguntou para mim. Eu falei, não é cota, eu quero a representação da sociedade, então eu quero 50% de mulheres. Eu abro o portal no dia seguinte, está lá, CEO da Microsoft quer 50% de mulheres. Bom, acabou meu dia. Abri a internet, pior coisa que vocês podem fazer é ver os comentários da internet. Vocês não têm noção. Eu fui chamada de tudo que é isso está possível. Feminista era o mais, era o início dos comentários, mas enfim, sexista, racista, whatever. Mas o fato é que uma das perguntas que eu respondi foi se eu me considerava um exemplo, tendo chegado a CEO de uma empresa de tecnologia. E a minha resposta foi não, porque exemplos sugerem a ideia de serem copiados. Cópias matam a diversidade. Eu espero ser uma história para mostrar para as meninas para mostrar para meninos e meninas que eles podem ser o que eles quiserem.